Chegamos em Números, capítulo de número 10. E essa mensagem eu costumo dizer que se eu tivesse que enviá-la para alguém, eu enviaria para eu mesmo. Tem palavras que nos confrontam. Todas as mensagens que eu compartilho aqui, o Senhor fala muito ao meu coração. Mas Números 10 falou profundamente comigo. Essa mensagem é para mim. Eu estou compartilhando com os irmãos somente para não perdermos o fio do capítulo. Mas eu tenho certeza que o Senhor também vai falar ao teu coração. No outro vídeo eu falei que o povo de Israel estava há aproximadamente 2 anos no deserto, mas eu interpretei o texto errado. Na verdade, o povo está há 1 ano e 2 meses. Amém? Então, aqui em Números capítulo 10, o povo está há cerca de 1 ano e 2 meses, desde que saíram do Egito, no deserto. 1 ano sendo tratados no deserto, 1 ano aprendendo sobre a santidade, ordem, presença, dependência de Deus. 1 ano vendo Deus descer, falar, organizar, estabelecer. Eles já não eram mais escravos, mas ainda estavam sendo formados como povo. E agora, aqui no capítulo 10, Deus não está mais ensinando o povo a permanecer. Ele começa o povo a ensinar o povo a caminhar. E curiosamente, ele não começa com um milagre, ele começa com sons. Deus manda Moisés confeccionar trombetas de prata, e elas são levantadas não como um instrumento de decoração, mas como uma linguagem que Deus estava estabelecendo, uma linguagem em códigos audíveis para guiar aquela multidão. Um som deveria convocar, outro som deveria fazer o povo partir, outro para se organizar, outro para movimentar as tribos. Não era barulho, era direção. E isso já começa a nos confrontar porque revela que nem sempre Deus vai falar do jeito que nós esperamos. Mas Deus sempre vai falar de uma forma que exige de nós discernimento. Nós precisamos aprender não só a ouvir Deus, mas a entender como Ele fala. Quando um toque da trombeta soava, não tinha espaço para uma interpretação pessoal. Ninguém podia decidir por si mesmo quando ir ou quando ficar. O povo deveria avançar e o povo inteiro deveria se mover baseado naquele som. Isso também nos confronta e nos expõe, porque muitas vezes nós queremos direção de Deus, mas ainda filtramos essa direção pelo nosso querer. E aqui nós aprendemos que maturidade espiritual não é só ouvir, é responder corretamente ao que foi ouvido. E então a nuvem se levanta e depois de tanto tempo parados no Sinai, eles começam a caminhar. Eles não começam a caminhar de qualquer forma. O texto mostra que a jornada ela é feita por etapas, tribo por tribo, posição por posição, ordem sendo respeitada. O tabernáculo é carregado com responsabilidade. Aqui, cada um da tribo de Levi sabia exatamente a sua posição e o que deveria fazer. Nada é feito de forma improvisada. Isso nos ensina que Deus não trabalha com pressa e nem desorganização. Nós é que temos essa pressa e queremos enxergar rápido, mas Deus está mais interessado em como nós caminhamos do que com a velocidade que vamos chegar. E nesse movimento, algo muito humano acontece. Moisés chama Obabe, seu cunhado. Ele faz um convite. Vamos conosco, nós te faremos bem, porque o Senhor prometeu coisas boas para Israel. Isso é profundo porque, mesmo com a nuvem guiando, mesmo com Deus presente, ainda existe espaço para relacionamentos, para alianças, para pessoas caminharem conosco. Nós não fomos chamados para viver uma jornada isolada. Há caminhos que Deus confirma no Espírito, mas há percursos que Ele sustenta através de pessoas. Obabe, no primeiro momento, ele resiste, ele pensa em voltar para sua terra natal, para aquilo que lhe era familiar, mais conhecido. Isso também nos confronta porque muitas vezes somos tentados a trocar o desconhecido com Deus pelo conhecido sem Ele. Mas Moisés ele insiste e ele entende que caminhar com Deus é melhor do que qualquer segurança anterior.
Nós precisamos nos perguntar também quantas vezes nós já quisemos voltar só porque o novo exigia de nós fé. Então chegamos em uma das imagens mais poderosas do capítulo. A Arca da Aliança está indo à frente e não é o povo que está abrindo o caminho, não é Moisés que está liderando no braço. É a presença de Deus que vai adiante procurando um lugar de descanso. Isso é muito importante e revelador porque nós não somos nós que encontramos o caminho, é Deus quem prepara o lugar onde nós vamos descansar. Nós não estamos vagando tentando fazer dar certo. Nós estamos sendo guiados por uma presença que sabe exatamente onde vai parar. E toda vez que a arca se levantava, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e sejam dissipados os teus inimigos. E quando ela parava, ele dizia: volta, Senhor, para os milhares de Israel. Isso não eram palavras bonitas, era consciência. Nós começamos a entender que não se trata só de andar, se trata de reconhecer que se Deus não se levanta conosco, nós não estamos avançando. Podemos estar nos movimentando. E se Ele não repousa entre nós, nós também não descansamos de verdade. O capítulo 10 de Números nos ensina algo que parece simples, mas é profundamente confrontador. Nós já sabemos quando Deus está nos chamando para andar, mas ainda estamos aprendendo a caminhar do jeito certo. Porque caminhar com Deus exige sensibilidade, ordem, dependência, alinhamento, organização. E talvez o maior alerta desse capítulo seja: nós passamos mais de 1 ano sendo preparados. Quem aqui está no processo de preparo ainda, né? Muito tempo, Deus falando a mesma coisa, nós vemos Deus agir, nós ouvimos a voz do Senhor, nós já fomos organizados por Ele, pelo menos Ele já deu uma instrução da organização. Nós temos história, nós temos experiências com Deus, temos a direção, mas a pergunta que Números 10 nos faz é: será que nós estamos vivendo até aqui realmente transformados ou só acompanhando? Porque agora nós começamos a caminhar, o povo já está caminhando. E é no caminho que o coração é revelado. Se Deus olhar para o nosso coração hoje, depois de tudo o que já vivemos com Ele, depois de cada livramento, depois de cada resposta, de cada direção que nós já recebemos, o que Ele vai encontrar em nós? Porque não é sobre o quanto nós vimos, é sobre o quanto nós fomos transformados pelo que vimos. Nós aprendemos a reconhecer o som das trombetas, mas será que nós aprendemos a obedecer sem resistir? Nós entendemos que a caminhada é por etapa, mas será que nós aceitamos o processo sem murmuração? Nós vemos Deus usar pessoas no caminho, como o Babi, mas será que nós valorizamos as conexões que Ele nos dá? Ou ainda insistimos em caminhar com autossuficiência disfarçada de espiritualidade? Nós declaramos que a presença vai conosco, que a arca é quem vai nos guiando, que é o Senhor que está à nossa frente. Mas será? Será que de fato nós deixamos Deus nos conduzir ou só pedimos que Ele abençoe a direção que nós já decidimos seguir? Porque não é sobre começar a se movimentar, sobre começar a caminhar. É sobre o que saiu de dentro de nós enquanto nós estávamos no deserto. Deus não tem dificuldade em nos tirar de lugar nenhum. Ele trabalha muito mais para tirar os lugares de dentro de nós do que nós dos lugares. E enquanto nós caminhamos, enquanto nós avançamos, enquanto aprendemos a estar na direção certa, o céu continua sondando algo mais profundo que é os nossos corações. Se ainda há resistência, se ainda há saudade do que Ele já nos libertou, se ainda há disputa por posição, se ainda há ingratidão escondida no meio da provisão, então nós não estamos caminhando, nós estamos apenas nos movimentando. Porque o que Deus procura não é gente que anda rápido, é gente que anda alinhada com a sua palavra.
E a verdade é que a arca está à nossa frente, a nuvem se movimenta, o Senhor nos direciona, mas é sobre quem nós nos tornamos enquanto nós estamos seguindo. Porque se o nosso coração não for tratado no caminho, a promessa ela deixa de ser uma conquista e passa a ser um confronto. Porque Deus não entrega destino para quem ainda não foi transformado no processo. Deus não desperdiça a promessa. Ele preserva a promessa até que o nosso coração esteja à altura de sustentá-las. Nós é que precisamos encarar com lucidez quanto tempo de vida nós ainda temos ou achamos que temos para desperdiçar uma caminhada sem alinhamento com a palavra de Deus. Isso aqui não é sobre distância. A distância não nos atrasa. O que nos atrasa é a nossa resistência em mudar. E se nós continuamos adiando o tratamento do nosso coração, nós vamos gastar anos andando, sem de fato viver o que Deus tem para nós e já nos prometeu. Que o Senhor também fale ao seu coração, assim como falou ao meu, através dessa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.